Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro: o poder de Deus edifica e não destrói vidas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8, Paulo diz: ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos outorgou, não me envergonho desse sentimento, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Glória a Deus, saber que o que Deus nos deu, sendo capacidade, sendo dom, seja lá o que for que o Senhor tem nos dado, é para edificação de vidas, não para destruição. Amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Deus certamente marcou esse encontro para falar contigo, meu irmão, minha irmã. Sinta-se bem, sinta-se à vontade para tudo agora e ouça o que o Espírito Santo tem para o teu coração. Amém? Glória a Deus. Paulo deixa uma instrução que para mim foi profunda, porque precisamos nos conscientizar daquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus faz por nós, qual é o objetivo daquilo que Deus nos dá. O que Deus nos dá é para nos tornarmos pessoas arrogantes, soberbas, ou o que Deus nos deu é justamente para fazer um efeito contrário a todas essas coisas. Deus nos chamou para sermos pessoas humildes, pessoas submissas às suas leis, às suas regras, ao seu intento que é de amor ao próximo, o seu intento que é de glorificar o seu nome. Aquilo que Deus nos dá é para o louvor e a glória dele. Ainda, ou melhor, em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo ainda diz assim: aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Então esse poder maravilhoso é um poder que é capaz de realizar coisas infinitas, coisas maravilhosas em nossas vidas. Então, para nós darmos continuidade, precisamos entender qual é o poder que tem operado em você. Qual é o poder que tem te dado direções? Qual é o poder que tem te inspirado para dizer coisas, para agir, para falar de Deus? Qual é o poder que tem te inspirado? Paulo identifica que esse poder que opera nele, e ele deixa aí nas suas cartas muito claramente que esse poder é o poder do Espírito Santo. Ele mesmo diz que somos santuário do Deus vivente. Achei lindo quando ouvi uma pastora falar sobre isso, que nós somos o templo e não a igreja, ao contrário do que a gente fala. Já falamos isso várias vezes e é verdade. A igreja é o coletivo, nós somos o templo. Achei lindo quando a pastora falou isso. Então, meu irmão, é verdade. Nós somos o templo, o santuário do Deus vivente. Então, Paulo deixa claro que o que operava através dele, ou melhor, tudo o que ele fazia, falava, agia, era mediante as orientações desse poder que operava nele, que era o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, qual é o poder que opera em você? De onde vêm as suas inspirações? De onde vêm os teus conselhos? Isso é importante, porque Paulo tinha consciência que isto vinha do Espírito Santo. E tudo o que ele fazia era mediante orientações. Se o Espírito dizia, vai por esse caminho, ele iria. Ele seguia. Se ele falasse, não vai por aí, ele não ia. Porque ele sabia que a vida dele estava sob os cuidados de Deus. E que para as coisas funcionarem e darem certo, ele precisava seguir essas orientações. Então, o texto fala que o poder que opera em nós, esse poder
é para edificação e não para destruição. Eu preciso saber e identificar esse poder que opera para mim entender se for o Espírito Santo, e eu creio que o é, porque ele é atuante na minha vida e tenho a certeza que é atuante na tua. Então esse poder não pode fazer você ferir ninguém, não pode ser destrutivo. Não é um poder acusatório, é um poder de cura, de salvação, de libertação. É um poder que reflete nas pessoas Deus, que mostra para as pessoas Jesus Cristo. Esse poder, ele tem poder de edificar e não de destruir. Ainda em Efésios, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então esse Espírito Santo, ele tem uma característica muito interessante. Ele tem essa capacidade de unir e não de separar. Ele tem a capacidade, o único momento em que o Espírito Santo causa separação é no momento em que nós estamos no mundo e uma vez conhecendo Jesus, ele nos tira desse mundo. Ele nos separa desse mundo. Agora, com relação às coisas de Deus, com relação ao povo de Deus, é o vínculo da paz, é a unidade do corpo. Então, ele edifica, ele faz com que essa paz se torne algo desejável, também algo sólido. Precisamos manter esta paz no nosso convívio, seja na igreja, seja dentro de casa, seja no trabalho. Nós somos propagadores da paz. Não somos espírito de confusão, não somos pessoas mensageiros de divisões, de destruição. Voltando um pouco no capítulo 4 de Efésios, no 1 e o 2, diz assim: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Esse é o Espírito que habita em nós, que opera em nós. Ele prega dentro de nós e isso é necessário que as pessoas vejam em nós uma forma, um andar digno, um modo de agir digno para com esse chamado que recebemos, com humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros. Se estamos agindo ao contrário do que acabamos de dizer, está tendo destruição em alguma coisa aí. Esse espírito é destrutivo. Se ao invés de eu andar de modo digno, como diz Paulo, eu ando de uma forma indigna, com maus exemplos, maus testemunhos, eu estou destruindo a imagem de Cristo. Se eu não ando com humildade, passo a viver uma vida com arrogância, eu estou destruindo a imagem de Cristo. E se eu não, ao invés de ser manso, eu sou uma pessoa grosseira, ignorante, estúpida, eu estou sendo um destruidor da imagem de Cristo. Paciente, se eu não sou paciente, se eu não suporto a fraqueza do meu irmão, eu não estou destruindo a imagem de Cristo, porque o Espírito que age em nós prega a mansidão, prega um andar digno, prega a humildade, prega a paciência, prega que devemos tratar com moderação, suportar aqueles que são débeis na fé, suportar as pessoas com amor. Se eu não fizer isso, eu estou destruindo a imagem de Cristo. Mas o texto diz que somos o quê? Diz que o sentimento de Paulo, lá em Coríntios, ele diz: pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruir.
Então o que Deus te deu, homem de Deus, mulher de Deus, não é para destruir, é para edificar. E o Espírito que está em você, o Espírito Santo, é um Espírito que edifica e não destrói. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Pense nisso. As palavras que saem da tua boca estão edificando ou estão destruindo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que o amam. Então, o que sair da minha boca tem que comunicar a graça àqueles que nos ouvem. Eu falei amem, né? Que edifique aos que a ouvem, não ao que ame, ao que a ouve. Então, aquilo que sai da minha boca tem que comunicar a graça de Deus àqueles que estão me ouvindo. Se sai da minha boca palavra que causa destruição, a facilidade de algumas pessoas de falar coisas destrutivas é horrível. Vigie quanto a isso, porque se o Espírito de Deus está em você, o que sai da tua boca tem que ser para edificar vidas e não para destruir. Você pode pensar nisso com carinho, em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando sobre este assunto no teu coração, que o Espírito Santo possa falar a tua mente para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, quero orar por você, Senhor amado. Eu oro, Deus, para que os corações, as mentes sejam tocadas, impactadas com o teu Espírito, pelo teu Espírito Santo, para que este ou esta, Senhor, possa andar de forma, Deus, digna, daquela forma como tem que ser a vida de um servo de Deus. Que teus servos possam andar de forma digna diante do Senhor e diante dos homens. Pai, fala, Deus, aquilo que o homem não pode falar, mas que o teu Espírito Santo possa falar poderosamente, transformando vidas, transformando posturas para a honra e a glória do teu nome. Lembre-se, o Espírito que está em você, ele está aí para que você seja um canal de bênção nas mãos do Senhor. E você foi chamado para edificar e não para destruir vidas. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.